Fala turma, tudo bem com vocês? Está chegando mais uma edição esta que te deixa super informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola. São notícias atualizadas para você ficar então bem informado. Bom, tá acontecendo os estaduais, certo? O Inter goleou o Monson, tá? E emplaca aí a segunda vitória no Gauchão. Tem péssima notícia, hein? Queridinho do Ancelotti na seleção tem lesão grave, deve ficar de fora por 7 semanas, cara. Sim, eu já te conto. Flamengo cobra mais de 40 milhões de Gerson, empresa do seu pai. O Barcelona venceu o Racing por 2-0 e avança às quartas da Copa do Rei. Polêmica, hein? Jogadores do Fenerbahçe, da Turquia, são condenados à prisão por agressão em clássico turco. Tem que poupar aqui as palavras para não derrubar o alcance do vídeo, tá? O Ryan, eu acho que o Ryan tá indo embora do Vasco, tá? Clube inglês se acerta com o Ryan, mas Vasco precisa aceitar a proposta. E o Endrick explica a sua saída do Real Madrid. Eu vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Sim, cara, que história é essa aí do Richarlison? O Pombo teve lesão grave e vai ficar afastado dos gramados aí por cerca de 7 semanas, cara. O Tottenham tem um grande problema para as próximas partidas da temporada. Afinal, o atacante Richarlison sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda, cara, infelizmente, e deve ficar de fora aí, fora de ação, né, por até 7 semanas. O problema físico ocorreu na derrota dos Spurs para o Aston Villa no último sábado, dia 10, cara, em jogo da Premier League. Então, hoje foi confirmada a lesão grave do Richarlison. Na ocasião, o brasileiro saiu de campo aos 31 minutos do primeiro tempo ainda, cara. Péssima notícia, então, para o Tottenham, não é mesmo? E pra gente também, né, cara, brasileiro aí que curte ver os nossos compatriotas brilhando lá fora. E essa história aí de que o Flamengo está cobrando uma grana pesada aí do Gerson e a empresa do seu pai, hein? Flamengo cobra mais de 30 milhões de Gerson e a empresa do seu pai. O Flamengo acionou a justiça contra os dois, tá? Recém-contratado pelo Cruzeiro e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do jogador. O processo ajuizado na última quarta-feira, dia 14, corre na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro, cara, e tem valor de causa de 42,5 milhões. Assim, segundo a ESPN, em publicação nesta quinta-feira, dia 15, a ação será analisada pelo juiz Vitor Torres. Ainda de acordo com o site, o Flamengo protocolou o processo em sigilo, o que explica o motivo de Gerson e seu pai não terem sido citados. Cara, isso é que dá o atleta não sair pela porta da frente de um clube, né? Então, assim, tá sendo cobrado de volta tudo aquilo que não foi repassado, cara, infelizmente, né? Bom, gente, curte ficar bem informado aí sobre tudo que acontece? Já se inscreva, deixe então aí o seu like, tá? É muito importante, e ativar o sininho também para não perder aí as próximas edições. E essa história aí, hein, dos jogadores do Fenerbahçe que serão condenados, cara, à prisão por agressão em clássico turco. Meu Deus. Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Indas, 2 jogadores do Fenerbahçe, foram condenados a 16 meses de prisão com pena suspensa por terem... Isso mesmo, eles foram condenados a 16 meses de prisão com pena suspensa por terem agredido Ali Selikhan, diretor de estádio do Galatasaray, em maio de 2024. Segundo um relatório médico, o diretor sofreu uma fratura cervical. Cara, isso é grave, hein? Então, Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Indas, 2 jogadores do Fenerbahçe, serão condenados à prisão por este episódio contra o diretor do rival, do maior rival, né? O Galatasaray. Que coisa, hein, gente? Que coisa, cara. Clube inglês se acerta com Ryan, mas Vasco precisa aceitar a proposta. É tipo assim... Meu Deus do céu, cara. Só o Vasco não tava sabendo, então? Só o Vasco não tava sabendo que o clube inglês
quer o Ryan? O Bournemouth, é bem conhecido, né? O Bournemouth é o mais novo interessado em tirar o Ryan do Vasco, tá? E de acordo com o GE, o clube inglês já teria acordo com o atacante de 19 anos, eleito a revelação do último campeonato brasileiro. Mas ainda falta o Cruz Maltino aceitar a proposta de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais nessa cotação atual, que seria a maior venda da história do Vasco, cara. O Vasco já rejeitou 2 investidas do Zenit por Ryan e garantiu que só toparia uma negociação com o clube russo por cerca de 50 milhões de euros. Seu contrato com o Vasco é renovado, né? Ele teve o seu contrato renovado com o Vasco há cerca de um mês. Vai até dezembro de 2028, com multa rescisória de 80 milhões de euros. Será mesmo que o Bournemouth vai tirar o Ryan do Vascão? O que você acha, hein? Você acha que o Bournemouth é melhor para o Ryan ir do que o Zenit? Eu acredito que sim, hein, cara? E o Endrick? O Endrick explicou aí a sua saída do Real Madrid. Ele disse que queria jogar e marcar gols. O Real Madrid emprestou o Endrick ao Lyon, a gente já sabe disso. E o brasileiro deu uma entrevista sobre a movimentação no mercado europeu, anunciado recentemente. Ele vai até o fim de 25-26, tá? Lá no Lyon. O Endrick, ele deu uma entrevista exclusiva ao Marca da Espanha. Nesse sentido, dentre vários temas, o brasileiro falou aí sobre a compreensão do presidente Florentino Pérez em sair momentaneamente, tá? Sempre ajudou todos em tudo, e comigo não foi diferente. Ele, Florentino, compreendeu o meu desejo de jogar partidas consecutivas e foi generoso, como sempre. Disse também que se sente muito grato por todo o carinho e apoio dos torcedores do Real Madrid, e ele falando, né, espera que todos enviem as suas orações para que ele possa conquistar um título lá no Lyon, o clube na qual ele está totalmente dedicado. Os torcedores estarão torcendo pelo Madrid na Liga dos Campeões, mas também podem apoiar o Lyon na Liga Europa, não é? Completou o Endrick. Cara, eu, assim, sinceramente, eu não queria que o Endrick tivesse saído do Real Madrid, mas entendo também plenamente de que o cara precisava jogar, né, cara? Ele não vinha tendo aí oportunidades. Isso é muito ruim para um jovem igual o Endrick, cara. Isso acaba, né, apagando aí o moleque, né? Então, o fato dele ter sido emprestado, mediante todas as situações, creio eu que foi uma boa, né? O mercado da bola está super movimentado, tá? O mercado da bola está agitando tudo. Negócio fechado. Olha só, de acordo com o jornalista Felipe Silva, da ESPN Brasil, o Cruzeiro acertou a renovação de contrato com o Matheus Pereira. O novo vínculo do Meia com a Raposa vai ser válido até o final de 2028. É uma excelente notícia, né? Agora que o Gerson vai entrar nessa meiuca aí, o Cruzeiro vem prometendo, tá? Do Lion para o Coxa. Tem movimentação aí também no Lion para o Coxa. E quem é? O atacante de 29 anos estava desde 2024 no Fortaleza. Foram 10 gols e 7 assistências na última temporada. O clube cearense negociou 50% dos direitos econômicos do jogador. Estamos falando dele, cara. Breno Lopes, que foi oficializado como reforço do Coritiba. Para os menos avisados, todos sabem que o Lion, o Fortaleza, caiu para a Série B, né, cara? Não é possível que quem curte futebol não tá lembrado disso. Agora é pra valer, hein? O Flamengo tornou oficial a contratação de Andreu. Cria do Botafogo, ele tinha contrato com o Gil Vicente até o final de junho, mas o rubro-negro chegou a acordo com o clube português, né, cara? Mas o rubro-negro chegou a um acordo com o clube português pela liberação antecipada, mediante pagamento. Aos 24 anos, ele volta ao futebol brasileiro para ser reserva imediato de Rossi. Então tá explicado por que o Felipe Luiz estava observando ele lá em Portugal, né? Só falta oficializar. O jornalista Fabrício Romano, esse entende, tá? Cravou que o Vasco tem acordo com a Udinese por Brenner. Eu já trouxe essa informação aqui. O atacante cria do São Paulo já foi comandado por Fernando Diniz, que é um entusiasta da sua contratação. Rapaz, então, olha só essa notícia aí para os flamenguistas. É uma boa, hein, cara? O Inter goleou o Monson e emplaca a segunda vitória no Gaúcho, cara. Então, o Inter passou a patrola no Monson. É assim que se fala, hein? Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Monson por 4-0 nesta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. João Vitor, Borré marcou 2 vezes e Alex marcaram os gols da vitória colorada.
É, o Inter também pegou aí. Eu nunca nem vi falar nesse clube, hein, cara, com todo respeito. E o Corinthians, hein? O Corinthians cai feio em Bragança, cara. Leva olé. Ixi Maria, cara. Corinthians cai feio em Bragança, leva olé e perde a primeira no Paulistão. Pela segunda rodada, então, aí do Paulistão deste ano, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino por 3-0 no estádio Cícero de Souza Marques. O jogo finalizou agorinha, tá? Hoje é dia 15 de janeiro de 2026, com equipe mista. O Timão estava, tá? Com equipe mista, o Bragantino não quis saber e cravou 3 no Corinthians. Então é isso, gente. Essa foi a edição desse dia 15 de janeiro. Espero que vocês tenham curtido de ficar aí bem informado com essas informações. Te convido a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, certo? Espero vocês no próximo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.